Bom dia. Como ser bem-sucedido? A última vez que tive a oportunidade de pregar, nós meditamos um pouco nesse tema, como ser bem-sucedido perante Deus, e estudamos ali o texto de Josué, capítulo 1. Eu gostaria de introduzir, então, este tempo de meditação, fazendo com que você imagine um filho falando com seu pai, um filho ou uma filha com o pai ou com a mãe, e talvez por causa de uma prova ou de algo que ela precisa fazer de importante, talvez uma competição esportiva ou um trabalho, e o filho está com medo. E ele diz assim para o pai: eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sei fazer isso. Você que é pai já deve ter passado por isso algumas vezes, né? Vamos dizer que seu filho ou sua filha está tendo aula de piano com o Jailson. O Jailson passa uma tarefa e o filho: eu não consigo fazer isso, pai, eu não consigo. Vai conseguir, filho, precisa treinar. Você vai dizer então: não tenha medo, coragem, continua, pratique. Você vai, aos poucos, se você treinar, você vai conseguir. Se for uma prova, você não estudou? Então, faça aquilo que você estudou. Se é uma competição esportiva, você não treinou para isso? Faça aquilo que você treinou. Deus falou diretamente a Josué pelo menos 3 vezes: ser forte e corajoso. Ele tinha uma missão muito difícil para realizar. Vamos ler então, para recapitular, Josué capítulo 1, veremos os versículos 1 a 9. Josué 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim que serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Devemos então confiar no encorajamento do Senhor. Essa é a garantia do sucesso dos servos de Deus na missão. Então, confiar no encorajamento de Deus, do Senhor, é a garantia do sucesso dos seus servos. Quais são alguns estímulos que Deus dá aqui a Josué e que podemos tomar para nossas vidas também, para sermos bem-sucedidos segundo Deus? Primeiro, vimos na oportunidade passada, devemos atentar para o chamado. Se Deus nos chamou para fazer algo, e Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, onisciente, onipotente, onipresente, significa que Ele tem razão. Nós iremos fazer algo que Ele quer que façamos. Então, aquele que chama garante a continuidade da obra. Lembra? Josué estava agora substituindo Moisés. A obra continua. A promessa foi de que o povo herdaria a terra prometida. Moisés só viu de longe a terra prometida, mas não entrou. Deus falhou? Não. A obra vai continuar. Através de quem? Josué. Outro ponto importante é que aquele que chama prepara os seus chamados. A gente viu que talvez, sem perceber, Josué estava sendo treinado e preparado para substituir Moisés.
desde o início, desde Êxodo, capítulo 17, se eu não estou enganado, é a primeira vez que aparece o nome de Josué, ele já começa como um comandante das tropas, né, dos soldados de Israel contra os amalequitas. E depois ele passa a ser servidor de Moisés, está sempre acompanhando Moisés, sempre acompanhando Moisés. Será que ele sabia que ele seria o substituto? Deus já o estava preparando. E, assim como Deus chama e Deus garante o sucesso, Deus prepara, Ele também nos motiva por meio de suas promessas. Também vimos isso. Creia nas promessas de Deus. Olhe para o futuro com segurança. Nós vimos então que quando Deus apresenta, tu farás este povo herdar a terra que eu prometi a seus pais, Deus está garantindo que algo vai acontecer conforme Ele está dizendo. Então, olhe para o futuro com segurança, porque Deus é que garante. Segundo, lembre-se das promessas que Deus já cumpriu no passado. Deus falou a Abraão, olha, daqui a 400 anos aproximadamente, tu voltarás para cá. Ou seja, o povo vai ser escravo em terra estranha, em terra alheia, mas voltarão para cá com grandes riquezas. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, ele podia se lembrar do que Deus já tinha prometido e cumprido. E sabia que aquele que tinha prometido e ainda não tinha cumprido, seria cumprido no tempo certo. E em terceiro, Deus cumprirá todas as suas promessas. A nossa responsabilidade, então, é crer e obedecer. E hoje, veremos aqui mais um estímulo. Vemos, então, creia nas promessas e agora obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Para aqueles que irão exercer algum cargo de liderança, normalmente são recomendados alguns livros de sabedoria que um líder não pode deixar de ler. Eu acho que você já ouviu falar em A Arte da Guerra, né? Talvez você também já ouviu falar em O Príncipe, de Maquiavel. Talvez você já ouviu falar também de um livro chamado, cujo título é O Monge e o Executivo. Isso tudo para falar sobre liderança e tantos outros. Eu estou falando só de alguns mais conhecidos, alguns clássicos. E é claro que isso ocorre em outras áreas também. Você vai estudar engenharia civil, tem alguns livros ali que você precisa ler. Você vai estudar medicina, tem vários livros que você precisa ler. Você vai estudar direito, eu conheço, não de ter lido, né, mas só de ouvir falar, um livrão que é um tijolão assim, né, o Vademecum, que todo mundo tem que ler. Tem que ler. Você quer exercer a sua função com segurança e ser bem-sucedido, você tem que ler alguns livros. E Deus recomendou aqui um livro a Josué. Veja, versículo 7. Não somente ser forte, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aqui está o livro da lei. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Veja o versículo 8 também. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus é essencial para o sucesso do crente em sua missão. Você quer ser bem-sucedido? Atente para o chamado de Deus, creia nas suas promessas, mas obedeça a sua palavra. Isso é essencial, essencial. Certamente o livro da lei não é um livro de instruções e estratégias militares. Porém, é a sábia revelação da vontade de Deus, o Senhor dos Exércitos, para o seu povo, que se a cumprir, o sucesso está garantido. Deus peleja pelo seu povo. Portanto, as instruções de Deus a Josué para cumprir a lei foram o seguinte: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda da palavra de Deus. Em outras palavras, faça exclusivamente o que está lá. Nada do que está fora. Não precisa acrescentar, não precisa tirar. Só siga as instruções. Siga as instruções.
Outra instrução aqui: não cesses de falar deste livro. Então, se você está recebendo aqui a orientação de que a palavra de Deus é suficiente e é importante para o sucesso da missão, você não fará a missão sozinho. Então, você tem que falar deste livro para as outras pessoas, para os liderados, para todo o povo. Não cesses de falar do livro. O livro precisa ser conhecido, as instruções, o conteúdo precisa ser transmitido, passado aos outros. Lembre que naquele momento, naquele período, não tinha várias cópias. Cada família ou cada pessoa do povo de Israel tinha um livro. Não, era mais difícil. Então, precisava ser transmitido oralmente várias e várias vezes para que eles pudessem memorizar. Então, tinha as escolas, provavelmente ali, os locais onde as crianças precisavam memorizar, mas então tinha um livro, repete, 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 até inculcar. A outra instrução é: medita nele dia e noite. Meditar literalmente significa sussurrar. Por isso, a transmissão oral era importante, já que não tinha muitas cópias para todos. Fala, 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 para que a pessoa pudesse memorizar e ficasse meditando, ou seja, quando estivesse em silêncio, sussurrando. A gente acabou de cantar um hino aqui baseado no Salmo 23. É como se você estivesse aí no seu dia a dia, talvez dirigindo o seu carro, talvez cuidando de alguma coisa em casa, andando pela rua e pensando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Aliás, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso é sussurrar. Aqui eu estou apenas dando um exemplo de um salmo memorizado. Mas é claro que sussurrar não é só relembrar o texto, mas é considerar o texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que quer dizer isso? O que um pastor faz? Um pastor cuida de suas ovelhas. O pastor supre as necessidades das ovelhas. O pastor protege as ovelhas. O pastor defende, o pastor alimenta as ovelhas. O pastor guia as ovelhas. O pastor disciplina, muitas vezes, as ovelhas. Então, ele cuida de mim. Eu não vou necessitar de mais nada, porque tudo o que eu preciso, o pastor vai me dar. O Senhor cuida de mim. Isso é meditação. Medita dia e noite. Em todo o tempo que você estiver lembrando da palavra de Deus, você pode estar aprendendo e se fortalecendo por meio dela. É como aquela criança ou jovem que está estudando para a prova, e é uma prova que principalmente precisa guardar muita informação, né? Porque você tem que escrever muita coisa. Vamos pensar aqui uma prova de história. Muito conteúdo, datas, nomes, locais e eventos. Você precisa estudar, 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 para que no momento da sua prova, você se lembre das datas, dos nomes, dos eventos e escreva corretamente. E aí você, na hora da prova, você está... vai escrevendo, porque você não pode falar em voz alta, para não dar cola para os outros, né? Então você está meditando. Só que às vezes na hora da prova você está pensando apenas: eu preciso tirar uma boa nota, preciso me dar bem. Mas aqui, a palavra de Deus é para ser bem sucedido não apenas para uma prova escrita, mas para as provas da vida, para fazer aquilo que é correto, para agradar a Deus. Se a palavra de Deus estiver sempre perto de ti, diante dos teus olhos, na tua boca, ecoando nos ouvidos e na tua mente ou coração, vai controlar todo o teu ser. Se Deus deu bastante ênfase acerca disso, é porque é muitíssimo importante. Veja, a ênfase aqui faz tudo que está, tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Fale
todos os dias, medita dia e noite. Está enfatizando. A ênfase, então, mostra a importância, mostra que aquilo era realmente fundamental para o sucesso da missão. O Pentateuco aqui, composto do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, 5 livros, aqui em um, né? A Torá. Jesus, quando estava no deserto, sendo tentado por Satanás, respondeu ali às tentações de Satanás, pelo menos citando o Deuteronômio 2 vezes. Nós cantamos um cântico hoje que a segunda estrofe é baseado nesse texto de Deuteronômio 8:3. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando é que Jesus disse isso? Quando Satanás disse, manda que estas pedras se transformem em pães. Também Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Quando Jesus disse isso também, no momento da tentação, quando Satanás disse para ele se jogar, né, ali do pináculo. Então, e outro texto foi o de Salmos. Mas veja, Jesus usou o tempo todo as Escrituras. Especialmente aqui, podemos dizer, Deuteronômio. Por isso, Josué, já na sua velhice, instruiu as tribos de Ruben, tribo de Gade e a meia tribo de Manassés em sua mensagem para o retorno delas. Lembra que essas tribos, essas 2 tribos e meias, iam ficar antes do Jordão, né? Não atravessaram o Jordão. Aliás, atravessaram apenas para ajudar os seus irmãos a herdarem a sua terra, mas depois retornaram. E aí, Josué diz para eles, tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou. Está lá em Josué 22:5. Ele sabia o quanto isso era importante para que o povo fosse bem sucedido. Aí a gente pode lembrar também do Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Como ser bem-sucedido diante de Deus? Obedecendo a sua palavra, meditando na sua palavra, tendo prazer na lei do Senhor. É interessante observar que o homem bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. E ele é, por isso, bem-sucedido. Ele não deseja nem tem tempo para as coisas dos ímpios. Ele não anda conforme o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Portanto, não adianta nada lermos a Bíblia todos os dias se na prática e no coração vivermos longe dela. Ou seja, vivendo como os incrédulos ou juntamente realizando as coisas que as pessoas que não temem a Deus realizam. E isso é comprovado quando praticamos atitudes mundanas e vivemos descompromissados com Deus ou desobedecendo o que a Bíblia diz. Não seremos assim bem-sucedidos. Outro texto que podemos lembrar, isso já do Novo Testamento, que também fala sobre a importância de atentar para a lei do Senhor para ser bem-sucedido, está em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, feliz naquilo que realizar. Em outras palavras, podemos dizer, bem-sucedido. Parece que Tiago aqui tinha em mente o Salmo 1 e tinha em mente Josué 1. Atente para a lei. Não seja ouvinte negligente, mas operoso praticante. O que isso quer dizer? Não apenas ouça sem prestar atenção e sem realmente obedecer, mas faça. Ouvir aqui tem o sentido de obedecer, não simplesmente escutar, mas obedecer.
o que a palavra diz. Você já duvidou da palavra de Deus? Eu acredito que todo mundo aqui já duvidou. Por exemplo, você, mais uma vez, você que é pai e mãe, você quer que o seu filho seja uma pessoa educada, como crente você quer que ele seja um servo do Senhor, e aí quer saber como eu posso criar o meu filho para que isso aconteça. Talvez você não siga exatamente o que a Bíblia diz, porque você não tem o costume de ler a Bíblia, e você não sabe então como um pai deve criar o seu filho. Ou porque você está acostumado a ouvir aí na nossa cultura, na nossa sociedade, as ideias atuais, né, de como o pai e a mãe devem cuidar do filho. Olha, você tem que evitar fazer isso, não, dê espaço para o seu filho, não fique dizendo não para o seu filho o tempo todo. Olha, nada de disciplina física, porque isso é um crime, né? Não faça isso, não, cuidado. E aí aquela coisa toda, né? E aí o filho vai crescendo, desobediente, cheio de vontade, né? E você vai sofrendo com isso e chega ao gabinete pastoral: pastor, por favor, o que eu devo fazer? Aí o pastor abre a Bíblia e vai ler alguns textos, como por exemplo Deuteronômio 6 e 7, né? Isto que hoje te ordeno devem estar no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Você está fazendo isso, meu irmão? Você tem que aprender a lei, guardar no seu coração e inculcar a seus filhos em todo o tempo. Pastor, não tenho tempo porque eu estou trabalhando muito, meu filho passa o tempo todo na escola e depois quando volta a gente está cansado e eu ainda tenho outras coisas para fazer. O pastor abre também Provérbios 22 e 6. Educa a criança, né, ou ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará deles. Você está fazendo isso, meu irmão? Pastor, eu tento levar para o OANCE. Pastor, eu trago para a escola dominical para os professores fazerem isso. Uma vez por semana? Mas o meu filho é muito desobediente, às vezes ele não quer. Eu peço para ele fazer uma coisa, ele não faz. Aí você vai lá em Provérbios 13 e 24 e fala sobre a vara. E aí o pai ouve aquilo e toma um susto. Versículo 24: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Mas você aprendeu aí, pela pedagogia moderna, de que se você disciplina o seu filho fisicamente, você na verdade não o ama. Poxa, mas a Bíblia está dizendo que quem ama cedo disciplina, e fala literalmente: o que retém a vara é o que não ama o seu filho. Quando diz aqui aborrece o seu filho, odeia o seu filho, não faz o bem ao seu filho. Aí você abre mais ainda Provérbios 29, versículos 15 e 17, versículo 15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Está vendo aí as crianças que estão aqui presentes? É amor, é sabedoria. E os pais não serão envergonhados. Por quê? Porque a criança não foi entregue a si mesma. Mas se você deixa o seu filho fazer o que quer, não é porque eu amo tanto, pastor. Não, você não ama. Aí 17: corrige o teu filho e te dará descanso, e te dará descanso, dará delícias à tua alma. A Bíblia fala tudo isso. Isso aqui só para citar esse exemplo de criação de filhos. Aí você ainda pode ir lá para o Novo Testamento, Efésios 6 e 4, que os pais devem criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. A Bíblia diz isso. Aí você: não, pastor, isso não funciona não. Pastor, como é que eu tenho que lidar com a minha esposa? Efésios 5, 22 em diante.
1 Pedro 3, versículo 7, se eu não estou enganado. Pastor, como é que tem que lidar com meu marido? Vai lá para Efésios 5 também, 22 em diante. E vai para 1 Pedro 3, de 1 a 6 aproximadamente. Isso só para citar os mais conhecidos. Pastor, como é que eu devo lidar com o meu patrão? Também tem Efésios, Colossenses, 1 Pedro, Romanos. Como é que eu devo lidar com os governantes? Também nós temos em Romanos, tem vários textos que vão falar sobre todas as coisas que necessitamos. A Bíblia é proveitosa para tudo, para todas as coisas. Só que se eu não conhecer esse manual, eu estou aqui pensando num manual de um eletrodoméstico, por exemplo, né? Você compra um forno de micro-ondas e você não lê o manual e nunca viu ninguém usando, mas sabe que aquilo vai esquentar. E aí você tira da sua geladeira, né, um prato, na verdade, que eu digo uma refeição, uma comida que está dentro de uma forma de metal. E aí você joga dentro do seu micro-ondas, coloca dentro do seu micro-ondas e liga. O que vai acontecer? Puf! Vai explodir, né? Vai pifar. Acabou o seu micro-ondas, novinho. Por quê? Porque você não conhecia como usá-lo. Você não leu o manual. Você não perguntou para alguém. Você nunca viu ninguém usando. Nunca ninguém disse isso e você não leu o manual. Então, como eu vou cuidar dos meus filhos? Leia o manual, está aqui. Como eu vou tratar minha esposa? Está aqui. O marido, como vai tratar o marido, né? A esposa vai tratar o marido? Está aqui. Como eu vou trabalhar? Está aqui. Como ter as relações humanas? Aqui. Como enfrentar um problema de enfermidades ou qualquer outra coisa? Está tudo aqui. Medite dia e noite. Não cesses de falar. Tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Deus deixou a sua palavra para o seu povo, não como uma lei pesada e dura, mas como revelação divina para vivermos uma vida santa e agradável. Veja Deuteronômio capítulo 32 e 47, versículo 47. Deuteronômio 32 e versículo 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Esta palavra é a vossa vida. Ela tem tudo o que necessitamos para uma vida bem-sucedida diante de Deus. Além disso, a meditação das Escrituras será prazerosa se for feita com amor e fé. Assim como diz o salmista no Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Se você ama a Deus, você vai amar a lei de Deus e você vai meditar nessa lei todo o dia. Todo dia. Devemos então nos apegar fielmente à palavra de Deus para sermos bem-sucedidos em nossa missão. Quer fazer a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Medite nela. Fale dela o tempo todo. E aí, voltando para Josué, vemos que tem um detalhe aqui muito importante, né? Que é repetido. Tão somente ser forte e muito corajoso. Parece que precisamos de esforço e coragem, ou em outras palavras, bom ânimo, para executarmos a missão. É interessante notar o que Deus disse a Josué, conforme o versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 7, porém, no qual Deus falou sobre o cuidado de fazer segundo a vontade de Deus sem se desviar nela, nem para a direita nem para a esquerda, também falou, tão somente ser forte e muito corajoso. Viu o detalhe aqui? No versículo 6, ser forte e corajoso.
para fazer o povo herdar a terra. No versículo 7, para ter cuidado de fazer a vontade de Deus segundo a sua palavra, então somente ser forte e muito corajoso. Muito corajoso. Isso praticamente é o mesmo que Josué disse para os líderes de Israel lá no capítulo 23, versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. A palavra hebraica traduzida por muito ou muito nesses versículos tem também os seguintes significados: extremamente, grandemente, excessivamente, em abundância, em grau elevado, com grande quantidade. Ou seja, tenha muita coragem, muito corajoso. Portanto, um dos motivos por que se deve haver muito esforço e ter muita coragem para isso é porque não vai ser fácil. Parece ser fácil. Qual é o problema de só ler um livro? Todo mundo sabe aqui qual é o problema. Todo mundo sabe aqui quais são as suas lutas para ler a Bíblia todos os dias. Não é? Você acha fácil ler a Bíblia todos os dias? Parece fácil, é uma coisa simples, ler um livro. Quem é amante da leitura, então a Bíblia deve ser uma coisa muito prazerosa. Mas não é tão prazerosa assim para nós pecadores miseráveis. Nós sabemos que é a nossa vida que vai nos dar força, mas nós, pelos nossos pecados, nós deixamos de lado. Deixamos de lado. O mundo, o diabo e a nossa própria natureza pecaminosa são os nossos inimigos para que não façamos a obra de Deus. Então, para fazer a obra de Deus, eu preciso conhecer a Bíblia. O sucesso da missão depende do cumprimento da palavra de Deus. Mas como iremos cumprir as instruções desse manual se nem temos forças para vencer os nossos inimigos? Se nem temos força para vencer a nós mesmos, a nossa preguiça, o nosso cansaço. Hoje todo mundo é super atarefado, tem tanta coisa para fazer. Aliás, pode ser de trabalho ou pode ser de lazer. Eu tenho tantas distrações neste mundo que eu não tenho tempo para ler a Bíblia. O desânimo, a falta de interesse, e às vezes a gente nem percebe que o desânimo é justamente porque nós não estamos apegados à palavra de Deus. Eu não sinto prazer na Bíblia, eu não sinto prazer em Deus porque eu deixei de lado. Acho que não precisaria nem dizer o quanto é difícil ler a Bíblia toda em um ano, não é? Você começa animado, Gênesis, Êxodo, Levítico já começa a decair. Números nem se fala. Por que eu tenho que estudar números? Eu nem gosto de matemática, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Desistimos muito fácil, por vários motivos inventados por nós mesmos para tentarmos aliviar nossa consciência. Não tenho tempo. Não consigo entender. Fiquei doente. Não pude ler por alguns dias e por isso me atrasei muito. Não vou conseguir. Vou começar o ano que vem de novo. Perdi os óculos. Até isso pode ser. Perdi os óculos, não consigo ler. Sinto dores de cabeça quando leio por muito tempo. Meus filhos me atrapalham. Sempre acontece algum imprevisto quando eu vou ler. Na hora que eu sentei para ler, uma ligação. Vem me ajudar, que meu pneu furou. Vem me ajudar, me leva para o hospital. Sempre acontece alguma coisa. Agora, se você acha difícil isso, imagina a situação dos países onde entradas de Bíblias são proibidas. Pense também como era na época de Josué. Saiba, porém, que força e coragem de Josué também foram resultado de meditar na palavra de Deus, crer nas promessas e cumprir os seus mandamentos. Assim Moisés havia falado ao povo em Deuteronômio 11:8: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Não importa qual seja a dificuldade, persevere em guardar e cumprir a palavra do Senhor.
e terás o poder necessário para fazer cumprir a missão que Deus te deu. O que acontece com uma pessoa sedentária? Hoje até as crianças são sedentárias, né? Até as crianças. Antigamente as crianças estavam na rua brincando de qualquer coisa, subindo nas árvores, subindo nas coisas. Hoje em dia não, estão em casa, sedentárias. A pessoa sedentária fica fraca, está sem disposição, sem vigor, mais suscetível a enfermidades, dores nas juntas, com dificuldades de locomoção. Eu comecei a sentir dores nas juntas. Eu não me sinto uma pessoa muito velha, viu? Eu me sinto novo, mas eu comecei a sentir dores aqui, nesse braço, e isso começou a me impedir de jogar vôlei aqui com o pessoal da igreja nas terças-feiras. Por isso que eu nunca mais vim. Porque a primeira cortada que eu dava, eu passava 2 semanas com o braço ruim. Eu ainda sinto. Olha que eu sou regente, né? Então, os irmãos percebem que, às vezes, se eu baixar o braço um pouco aqui, é porque está doendo aqui. Tá bom? E dor no joelho. E eu fui a um médico ortopedista. E, para minha surpresa, ele disse assim: você tem que fazer musculação. Aí eu: não, doutor, passa só um remédio. Me passe uma pílulazinha, um comprimidozinho para parar a dor. Não, isso aí você tem que fortalecer a sua musculatura. E aí, não satisfeito, continuei desse mesmo jeito, sem fazer nada, né? As dores continuaram. Aí fui com outro médico. E o outro médico falou: faça musculação. Pois é. O médico vai dizer: faça exercícios físicos. Você tem 2 opções: atender a recomendação ou continuar no seu sofrimento. Mas o que acontece se você começar a praticar exercícios físicos? A praticar musculação, vamos dizer assim. Não estou fazendo propaganda não, tá? Só estou dando um exemplo. Vai sentir dores. Calma aí, mas eu não vim para cá porque eu queria parar de sentir dor? Mas na musculação você vai sentir dor. E muito provavelmente sentirá muita vontade de desistir. Eu não quero mais ir, não. Eu não consigo nem andar direito, nem levantar. Não quero. Mas se você persistir, o que vai acontecer? Em breve você sentirá mais força, mais disposição, apesar das dores musculares continuarem lá. Mas você vai ter mais disposição. E sabe o que acontece se você começa a ir, já começa a se acostumar a levantar um peso, né? Então, começando aqui, um peso maior. E aí você passa 2, 3 semanas sem ir, você vai voltar para lá e o que acontece? As dores vêm de novo, não é? E você não vai mais carregar aquele peso que você já estava carregando antes. Você tem que voltar para trás, né? Se você fazia ali o seu supino com 40 quilos, passou 2, 3 semanas, baixa para os 30, baixa para os 20, baixa, não consigo mais, até voltar e pronto. Assim também, quanto mais buscarmos a palavra de Deus e a obedecermos, mais força teremos, mais peso você vai conseguir carregar, mais provas você vai conseguir passar. Mas quanto menos você se apega e pratica a palavra de Deus, menos forças você vai ter, mais dificuldade de movimentação. E as dores virão. Porém, eu creio que na vida cristã, a nossa principal dificuldade para essa disposição é realmente falta de fé para obedecermos a palavra de Deus. João diz, lá em 1 João 5, 3 e 4, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os mandamentos de Deus não são pesados, ou seja, o que está aqui não é pesado, é para o nosso bem. E quanto mais praticarmos, mais força teremos na nossa fé para vencermos o mundo. Se você pratica o que a palavra de Deus está dizendo para praticar, é porque você crê. Se você não pratica, é porque você não crê.
Ou pelo menos tem uma preguiça enorme, porque você sabe que aquilo é benéfico, mas não quer fazer. Muitos não têm coragem para fazer a vontade de Deus por causa da falta de confiança no Senhor. E aí o Salmo 34:8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A nossa força vem de Deus. Essa bem-aventurança ou essa felicidade acontece com aquele que teme a Deus, aquele que confia em Deus, aquele que se refugia nele. Avalie agora como que está sendo a sua vida devocional de janeiro a maio deste ano. Você memorizou algum versículo? Tem algum versículo que você memorizou e que você pode meditar nele dia e noite? Tem algum texto da palavra de Deus que está ali sempre na sua mente para meditação? Quais textos mais falaram ao teu coração nesse período devocional e que tem sido carregado na sua mente, no seu coração até os dias de hoje? Quais vitórias você alcançou pelo estudo da palavra de Deus? O quanto você compartilhou da palavra de Deus com alguém? Você acha que cresceu espiritualmente? Você consegue perceber que os crentes hoje crescem espiritualmente? Ou apenas estão acostumados numa rotina de vir para a igreja, quando dá? Eu vou para a igreja, eu vou para a escola dominical, eu ouço o pastor falando ali, completei minha carreira, suficiente. Isso é crescimento espiritual? Se você não consegue responder a nenhuma ou a maioria dessas perguntas, reavalie agora mesmo como está o seu relacionamento com Deus. Assuma o compromisso e o privilégio de ler e estudar a Bíblia com diligência e fé a partir de hoje. E aguarde as bênçãos de Deus para a sua vida. Porque quem obedece à palavra de Deus, quem se apega à palavra de Deus, tendo cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, quem fala da palavra de Deus e quem medita nela dia e noite, será bem-sucedido. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, agradeço ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, como diz a Tua palavra, é o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne, a Tua palavra poderosa, o Teu Filho unigênito, Salvador do mundo, o Logos. Mas o Senhor também nos deu a Tua palavra escrita, a Bíblia, que tem tudo do que necessitamos para vivermos segundo a Tua vontade, para termos uma vida santa, saudável, uma vida que seja edificante para aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, que nos repreende, que nos corrige, que nos educa, que nos fortalece. Mas, Senhor, não nos deixa desprezarmos a Tua palavra por causa da nossa preguiça, ou por causa dos nossos pecados, ou das distrações deste mundo. Ajuda-nos a nos apegarmos mais a ela, a amá-la, meditando nela dia e noite. Que o Senhor nos fortaleça. Somos fracos, somos frágeis, necessitamos do Senhor. Só podemos fazer o que é correto mediante a revelação do Senhor, a Tua palavra, o Teu Santo Espírito nas nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Então não nos deixa sentir que podemos ser autossuficientes, que podemos fazer as coisas com as nossas próprias forças ou pelos nossos próprios pensamentos. Não podemos, necessitamos do Senhor, necessitamos da Tua palavra. Então nos dá forças para que sejamos fiéis a Ti, na leitura, na meditação da Tua palavra, para que possamos verdadeiramente sermos bem-sucedidos conforme a Tua vontade. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bem, um bom dia a todos e até
à noite às 18h30.